E aí galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Silas. E só nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre lógica da programação. Quando você começa a estudar a programação, é um dos primeiros assuntos que você vai se deparar. Quando eu comecei a entrar nesse mundo da programação, eu lembro que eu comprei um curso na Alura, e quando eu comecei a estudar, em vez de eu começar da forma correta, que lá tem você escolhe várias formações, e eu pulei essa etapa. Por eu pular essa etapa, eu sofri bastante, porque quando o professor ia explicando, eu falei, mas por que ele está fazendo dessa maneira, né? Aí eu parei onde eu estava, voltei e comecei a estudar lógica de programação para mim entender o porquê. Quando você começa a estudar programação, você vai entender, vai começar a compreender que é necessário ter uma sequência lógica nas coisas. Você ter uma ideia de fazer um sistema, você tem uma ideia de criar alguma coisa, só que essa ideia tem uma questão lógica por trás disso. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo assim prático. Pense comigo, você tem um carro, teu carro estragou, né? Tem um problema no pneu, você encosta o carro, o que você faz? Você não vai lá e tenta puxar o pneu, você não parafusa o pneu primeiro, tira o pneu, porque não. Você tem que seguir uma sequência lógica. Que sequência lógica seria essa? Você pega lá o macaco, né? Você suspende, levanta o veículo, parafusa as rodas, tira os parafusos, depois você tira o pneu, coloca o pneu novo, parafusa, desce o carro, tira o macaco, guarda o macaco. Fez efetuar a troca da roda. Certo? A lógica da programação é praticamente isso. Quando você quer fazer um sistema, você quer fazer um sistema onde o cliente vai buscar uma informação no banco de dados. Então o cliente vai colocar as informações ali no formulário que você criou. Quando o cliente pesquisar, existe uma sequência lógica. Primeira coisa, o sistema que você criou, provavelmente, né, ele vai pegar essas informações, esses inputs que o usuário colocou, com essas informações vai fazer algumas verificações para ver se aquelas informações é o padrão, né, para ser pesquisado, e com isso, fazendo essas verificações, então existe um comando que vai no banco de dados, joga as informações e pega a informação. Aí ele verifica se voltou alguma coisa, se voltou alguma coisa, ele verifica que se aquilo que voltou é válido, entendeu? Então é toda uma cadeia de sequências lógicas para que aquilo aconteça. Então, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou alguns exemplos para vocês fixarem, e ter uma clareza bem práticos de lógica de programação para vocês fixar isso e não ter mais dúvida, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, para esse vídeo aqui não ficar muito extenso, eu vou partir do pressuposto que você já tem um conhecimento bem básico em programação, ou já sabe o que são variáveis, né, como manipular variáveis. Então, pessoal, no exemplo que eu dei para vocês do carro, né, de trocar o step, né, você tem toda uma questão lógica. Aqui, esse exemplo que eu estou dando para vocês, que é um exemplo bem básico de como seria um código. Aqui, essa let é o tipo dessa variável. O que é a variável? A variável é um dado onde eu armazeno um valor, pode ser um número inteiro, um número decimal, uma string ou um booleano, um verdadeiro ou falso. Então eu armazeno esse dado, coloco do lado direito aqui o dado, coloco o sinal de igual, quer dizer que a variável do tipo let, de nome idade, vai receber o valor 18, certo? Beleza, então eu armazenei aqui. Agora, na linha de baixo aqui, eu coloquei um exemplo de uma condicional. Nessa condicional é o seguinte, esse if significa, né, em inglês, se, e o else, se não. Ou seja, se dentro desses parênteses aqui eu coloco aqui um parâmetro, coloquei a idade, e vocês olham aqui que aqui em cima eu coloquei o valor de 18. Aqui eu não preciso colocar o valor de 18 porque na memória, quando é chamado na memória, essa variável idade, na memória ela já tem um valor de 18. Igual vocês estão vendo aqui, ó, let idade, number. E aqui eu passo uma condicional, dentro desse parâmetro existe um valor, esse sinal de maior aqui, ó, sinalzinho de maior e igual. Aqui eu estou querendo dizer, se a idade for maior ou igual a 18, aí eu abro as chaves aqui, coloco esse console log. Esse console log eu consigo ver na parte de console essa mensagem. Ou seja, se isso aqui for verdadeiro, então ele vai retornar esse valor para mim. Se não, ele retorna esse outro valor. Então, pessoal, agora eu vou rodar o código para vocês verem aqui, ó. Eu vou chamar. Eu chamei o código, ele fez a verificação para mim e falou aqui, ó, você é maior de idade.
Se eu vier aqui na variável e colocar 16, salvar e chamar novamente, ele vai falar que eu sou menor de idade. Agora vamos testar o seguinte aqui. Se eu tirar essa linha aqui de cima, tirei esse console daqui, tá vendo? Beleza. Voltar aqui para 18 e chamar novamente, parece que deu certo, né? Só que, olha para vocês verem, quando eu tirei da lógica aqui, quando o sistema roda esse código, ele vai na primeira linha, vai pegar esse valor aqui dessa variável, na segunda linha já tem um console log. Então o que ele vai fazer? Vai imprimir isso aqui no console. Eu vou mudar aqui para vocês verem, ó. Vou salvar e vou chamar de novo. Tá vendo? Quando ele imprimiu aqui, dependente daqui da condição, e quando ele entrou na condição aqui, ele verificou o parâmetro, beleza, só que aqui dentro não tem nada, porque eu tirei esse console. Se eu copiar esse console aqui e pôr aqui embaixo e falar e colocar aqui depois, ó, eu vou rodar novamente, eu vou limpar aqui. Vocês prestem atenção, na programação, quando você altera essa sequência lógica da construção do seu código, você nota que o computador ele vai respeitar a sequência que você entregou para ele, certo? Teve uma vez que eu estava montando um sistema e eu fiz codei bacana lá e chegou num tempo que eu estava dando um bug, cara. E quando eu fui descobrir esse bug, depois do tempo relendo meu código, eu vi que eu alterei eu coloquei esse valor, por exemplo, coloquei esse valor dentro da condicional, só que esse valor tinha que entrar antes da condicional. E essa mudança simples, cara, alterou e estava dando um bug. E eu não conseguia achar, eu tive que vir lendo linha por linha para me ver, ó, isso aqui faz isso aqui faz isso, isso aqui faz isso. Entendeu? Por um simples descuido né, na hora de escrever o código. Então, vocês entenderam a importância da lógica da programação? É fundamental, porque quando você for programa em JavaScript e em C Sharp, só que independente da linguagem que você for estudar ou for trabalhar, a lógica da programação sempre vai estar lá inserida, vai estar junto com você. Então por isso que é importante você que está começando agora, nesse instante, ou para quem já está um pouco mais avançado, às vezes tem um pouco de dúvida, ou surgiu alguma dúvida, é bom você parar um pouquinho, você dar uma relida e prestar atenção para você ficar assim, bem claro na sua mente necessidade de você ter, né, esse entendimento da lógica. Então, pessoal, agora nesse outro exemplo aqui, em vez de ser uma condicional, eu trago para vocês uma função aqui. Essa função ela recebe o nome de calcular soma e ela recebe dois parâmetros dessa função. Ela recebe o primeiro parâmetro o A e o segundo B. E internamente, né? O que é internamente? Entre esses colchetes aqui, ó, eu posso colocar assim para vocês entenderem. Entre esse colchete aqui dentro tem um valor return. O que é? Toda vez que eu chamar essa função, ele vai retornar. Vai retornar o quê? Vai retornar esses dois parâmetros, vai retornar a soma, que na programação a gente é representado pelo sinal de mais mesmo. Só que olha o detalhe, eu chamo a função, eu chamei a função aqui embaixo, tá vendo? Calcula a soma, abro o parente, fecho parênteses, para simbolizar que eu estou chamando essa função. Eu só alterei aqui que eu coloquei, para poder imprimir para vocês poderem ver o resultado, eu coloquei dentro do console log, coloquei a função aqui dentro, e dei os dois parâmetros para ela. Aí quando eu chamo essa função, não sei se vocês perceberam de primeira, a função está construída aqui antes do console log. Mas se eu alterar ela aqui, ó, coloquei o console log e a função depois, vai retornar a mesma coisa. Por quê? Quando é construído esse código, o sistema vai ler aqui as variáveis que a gente criou, vai chegar na linha 6, vai chamar o código console log, e dentro do console log tem essa função. O VS Code, na hora de construir aqui, ele para,
busca essa função no código, poderia estar lá na linha 300 que ele iria buscar, encontrar onde está essa função, dar os valores do parâmetro, pegar o valor resultante aqui e devolver aqui no console log. Então você consegue ver que na lógica, o sistema ele segue um padrão lógico. Então toda vez que ele se depara com uma function, com uma condicional, ou com algumas outras funções que existem na programação, você vai ver que é respeitada essa hierarquia, né, podemos dizer assim. Então, pessoal, esse aqui é um vídeo muito simples, só para mostrar para vocês com uma certa clareza, que às vezes quando você vai estudar, você está no batidão, ou às vezes você procura na internet, quando eu estava procurando não tinha um vídeo assim, dessa maneira. Então eu criei esse vídeo aqui não para ser um vídeo que é a melhor forma de ensinar, o melhor jeito, não, mas é uma maneira que eu aprendi, que eu consegui absorver essa informação e entender como que a lógica de programação é importante para quem está começando a programar ou para quem já programa. São ações simples, entendimentos simples que você precisa fazer na sua cabeça, um exercício mental muito leve, antes de você começar a entender como eu vou construir meu código, de que maneira que o meu código precisa ser construído, né? Para você chegar e entender, às vezes você coloca muitos linhas de código que você poderia substituir por outras maneiras de fazer. Ou você pode construir o teu código de uma forma mais limpa, mais clara, mais objetiva, até na hora de você dar manutenção do teu código. Porque quando você constrói um código, você faz ele naquele momento, você sabe tudo que ele, né, tudo aquilo que ele faz naquele momento, mas daqui 3 meses, 6 meses você precisa voltar no código, você precisa reler o seu código, aí por isso que é importante você, né, construir ele de uma forma clara e objetiva, seguindo a base da programação, para você escrever de uma forma bem lógica e clara para o seu eu do futuro ou para os seus colegas de equipe. É um vídeo muito simples, pessoal. Agradeço para quem se viu até aqui. Comenta, por favor, aí, se você gostou ou não. Curte esse vídeo, compartilha com seus colegas que estão começando a programação e se inscreva no canal, pessoal. Muito obrigado e até o próximo.